Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, nós temos falado bastante sobre equilíbrio, né? Ou um reequilíbrio, né? E eu quero trazer para vocês um pouco reforçar um pouco mais essa ideia, né? De por que a gente não consegue se encaixar muitas vezes, a gente gostaria muito, né? De ter uma tranquilidade, ou melhor, de compreender esse fluxo, mas como é que a gente consegue nos reequilibrar tendo problemas, tendo dificuldades, contas para pagar, todo aquele negócio, uma paixão que deixou, né? E o coração está batendo muito forte, ou um irmão que fez o contrário do que era previsto, aí o fígado estourou e aí raiva, né? A ira, os olhos ali cheios de sangue, de raiva. Como que a gente convive com todas essas energias, com todas essas emoções, né? Tá o tempo todo puxando ou para um lado ou para o outro, a gente fica naquela gangorra, né? Difícil e aí começa a ter os problemas, começa a aparecer as úlceras, as gastrites, né? A depressão, a ansiedade, todos esses males que a gente vê no nosso dia a dia e às vezes nem compreende, né? Da onde eles estão vindo. E eu acredito muito que todos esses problemas, digamos assim, estão vindo de um desequilíbrio, né, nosso, um desequilíbrio energético, principalmente. Eu falei num outro vídeo sobre algumas ferramentas, e entre elas o Reiki, como uma boa ferramenta para a harmonização. Eu gosto muito da acupuntura também, né? A medicina tradicional chinesa, eu me identifiquei muito com ela, né? A medicina oriental. E o Reiki é uma também, né? A medicina oriental, não chinesa, né? Mas enfim, a acupuntura é uma ferramenta maravilhosa para isso, porque a gente vai trabalhar pontos meridianos que estão acometidos, que estão em desequilíbrio, e a gente consegue voltar, né, a um eixo. Algumas pessoas já me perguntaram assim, nossa, eu faço acupuntura hoje e fico bem uns 2, 3 dias e depois parece que tudo volta. Aí que vem a questão. Somente a acupuntura, somente um reiki, somente uma fito, né? Somente um floral não vai resolver se a gente não quiser. Então, a solução está em nós. Nós nos colocamos as barreiras, nós nos sabotamos, nos autossabotamos com as nossas limitações, com as nossas crenças, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para se pensar. O que que me limita, né? O que que me limita? É a minha família, é a minha religião, é o meu estado, é a minha cultura, a minha cor de pele, a minha sexualidade. O que que me limita? O que que está me trazendo dor? Né? Isso é uma coisa interessante para se observar. Né? E com a acupuntura, com o reiki e muitas outras técnicas, fazem com que a gente entre energeticamente no equilíbrio e que a gente consiga pensar um pouco sobre isso. Né? Muitas vezes a gente tenta fazer uma meditação, mas chega tão cansado, tão agitado. Né? Isso é um desequilíbrio. Né? Isso é um desequilíbrio. Então essas técnicas fazem esse reajuste. Né? O reiki é rapidinho, você mesmo pode aplicar em você, né? Ou marca uma sessão, a gente faz uma sessão completa de 1 hora, batendo um papo, ouvindo uma música adequada, tudo isso. Né? Uma acupuntura rapidinho, você se põe no eixo. Então, mas o problema é a gente manter isso, né? Como fazer isso? Essa é a grande pergunta, né? Então, essa autoobservação é fundamental. Conhecer as nossas limitações, as nossas sombras, né? E é fato, se alguma coisa está lhe machucando, doendo, eu tenho sempre discussão nesse assunto, observe se isso está sendo limitador. Né? Às vezes a gente acha que nós estamos sendo positivos numa ação, né? Numa atitude, mas na verdade às vezes nós estamos indo contra o fluxo da vida. Né? A nossa mente arranja um monte de desculpas para sabotar o caminho real. Né?
Então, ou vamos observar isso, vamos observar no dia a dia como que andam esses pensamentos fixos, né? Sabe aquele pensamento que está o tempo todo cricrisando ali? São esses pensamentos que nos limitam, né? Então a gente precisa compreender um pouco sobre essas âncoras no sentido de amarra, de nos deixar preso num ciclo sem fim, né? É uma forma interessante de se observar, de tentar entender esses ciclos, astrologia, né? É um mapa que abre o nosso caminho, como se fosse realmente um mapa. Mostra pra gente algumas possibilidades, algumas dificuldades, e isso de repente pode trazer luz. O tarô também é uma ferramenta muito forte, muito interessante, né? Enfim, nós vamos conversar um pouco mais sobre elas, né? Mas a princípio é isso, é se achar, se descobrir, se conhecer. E eu convido vocês para esse autoconhecimento. Venha com a gente, vamos nessa, tá bom? Sem medo, né? Um buscador não tem que ter medo, tá bom? Fiquem bem.